Shalom, shalom, povo de Deus. Daqui é o profeta Vladimilson Barrote. Eu tenho um ensino poderoso para compartilhar com você. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora no nosso canal para nos ajudar a chegar à marca de 12.000 subscritores. Ajude-nos a compartilhar este vídeo e também dá o teu like. E ativa o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo. Vai dando like para que o YouTube possa promover este vídeo e mais pessoas possam ser alcançadas. Porque se mais pessoas forem alcançadas, mais pessoas serão abençoadas. Eu quero dar uma aula magna, um ensinamento muito forte sobre um tema muito comentado no meio da igreja, talvez pouco comentado ou muito, né? Mas nós vamos tratar sobre isso. Você que ainda não faz parte da Orama School, que é a nossa escola bíblica, né? Faça parte da Orama, venha se juntar a nós. Muitos estão a ser impactados através dessa escola. E também, se você ainda não comprou o nosso livro físico, né? Este livro aqui, Na Dimensão Profética, não é? Se você ainda não comprou este livro, o livro físico, você está em Angola, faça a sua compra já já, porque restam poucas unidades. E também, você que está no Brasil, em Portugal ou qualquer parte do mundo, eu convido você a comprar o e-book ou o livro digital Na Dimensão Profética. O link vai estar na descrição deste vídeo, vá lá no link da descrição, clica e faça a sua compra deste livro digital Na Dimensão Profética, que na realidade vai abençoar a sua vida. E por outra, o nosso tema de hoje é Na Dimensão Profética. Como acessar a dimensão profética? Eu vejo muitos ensinamentos sobre o profético, mas poucos trazem claridade sobre o que realmente nós precisamos para acessar ao profético, ao reino profético, na dimensão profética. Eu vou ler aqui essa parte de trás do meu livro, que diz assim: este livro é um mergulho profundo no reino espiritual, revelando os princípios e mistérios que regem a atuação profética no reino de Deus. Em suas páginas, o leitor é conduzido a compreender que o profético não é apenas um dom momentâneo, mas uma dimensão, um lugar de intimidade, sensibilidade e cooperação com o Espírito Santo. De forma clara e inspirada, a dimensão profética apresenta fundamentos bíblicos sólidos, segredos espirituais, exemplos práticos para ativar e desenvolver a percepção espiritual. Aqui se aprende sobre sonhos, visões, palavras reveladas, o papel da fé, da imaginação santificada, além de como discernir a voz de Deus em meio ao ruído do mundo. Cada capítulo abre caminhos de revelação, pois este livro carrega uma unção profética. Mais do que transmitir informação, trata-se de um convite para viver uma jornada transformadora, onde o sobrenatural se torna natural e cada passo é guiado pelo autor da profecia. Prepare-se para ter os olhos espirituais abertos e entrar num ambiente onde o céu e a terra se encontram. Este livro em suas mãos não é um privilégio, mas sim uma providência divina. Uau! Na dimensão profética. Faça já a tua aquisição. Nós, ao falar sobre a dimensão profética, primeiro eu quero trazer qual é o propósito da dimensão profética. O verdadeiro propósito de operar na dimensão profética, de operar nos dons espirituais, o verdadeiro propósito é o amor. Por que o amor? Porque se nós não sentir amor pelas almas, não podemos ganhar almas. O amor constrange o nosso coração, o amor ativa os dons espirituais. Por quê? Porque o amor é o maior dom. Paulo, em Coríntios 13,
Paulo fala, havendo profecias cessarão, havendo milagres vão acabar, ou seja, os dons espirituais cessam, mas o amor, que é o maior dom, permanecerá. O amor permanecerá. O verdadeiro propósito do dom da profecia, o verdadeiro propósito de acessar ao reino espiritual no profético é o amor. O amor para ganhar almas, o amor para ser usado por Deus para tocar vidas, ser usado por Deus para libertar pessoas e, acima de tudo, o amor a Deus. Se nós amamos a Deus, nós temos uma chave plena para nós poder abrir as portas proféticas e podemos acessar. Sem o amor, não existe o reino profético na sua plenitude. Se o amor estiver ausente da dimensão profética, então a pessoa que está operando nessa dimensão automaticamente vai acabando se corrompendo, vai acabando mergulhando ou envenenando a sua própria unção profética que essa pessoa carrega. Então o amor faz essa diferença. Eu vou ler aqui, para fazer essa introdução sobre o amor, 1 Coríntios, cartas paulinas, 1 Coríntios, capítulo 3, diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça os mistérios de toda a ciência. Vamos pular pelo versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o amor é o maior, né? O amor destes três é o maior. Amém? Nós vamos a ler o caminho excelente para o profético é o amor. O último versículo de 1 Coríntios, capítulo 13, Paulo fala que dentre a fé e a esperança, o amor é maior. O amor está acima da fé, o amor está acima da esperança. E no versículo 1 de 1 Coríntios 14, Paulo vai falar. O que Paulo vai dizer? Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, principalmente que profetizes. Amém? Então, Paulo traz uma revelação profunda, toda ela no livro de 1 Coríntios 13, sobre o amor, e o primeiro versículo do capítulo a seguir, que é 1 Coríntios 14, Paulo retrata no seu texto e enfatiza que nós devemos seguir o amor com zelo e procurar o dom espiritual, principalmente o de profetizar. Entenda, qual é o caminho para o profético? Se você sabe, responde aqui nos comentários. O caminho para o profético é o amor. Paulo revelou isso em 1 Coríntios 13. Segui o amor. Segui o amor. Esse é o caminho para o profético, o amor. Sejamos constrangidos com o amor de Deus. Dizia o Senhor Prophet T.B. Joshua, my daddy, meu pai, que quando nós permanecermos no amor, o amor permanece em nós e nós permanecemos em Deus. Para nós permanecermos em Deus, nós precisamos de permanecer no amor. Para nós permanecer nos dons de Deus, nós precisamos de permanecer no amor. Sejamos constrangidos pelo amor. Aleluia. Precisa entender sobre a base para o profético, o alicerce profético. No meu livro, na dimensão profética,
o primeiro tema, ou o primeiro capítulo a ser abordado é o alicerce profético, ou seja, a base para o profético. Você precisa entender que toda grande construção de um prédio de 50 andares, ele precisa de um alicerce estruturado, de uma base sólida e profunda para poder suportar os 50 andares de uma grande construção. Sem o alicerce, uma grande construção não irá resistir aos testes, aos ataques da natureza. Quando a chuva vier, esse prédio será derrubado, porque não teve uma base. Não só em andares. Quando você constrói a tua casa, qual é a primeira coisa que você vai se focar na construção? A base, o alicerce. Se ninguém vê o alicerce quando a casa está construída, por quê? Porque o alicerce protege a construção, protege a obra, protege a casa. O engenheiro, quando for para construir, ele precisa de focar-se no alicerce, na base. Também na dimensão profética, no reino profético, existe uma base, existe um alicerce. Qual é a base para o profético? A base para o profético é a palavra de Deus. A palavra de Deus, as escrituras sagradas, é a base para todo profeta, é a base para todo aquele que deseja operar na dimensão profética. Sem essa base estamos perdidos. Por quê? Porque as escrituras sagradas é a nossa bússola, é o nosso alicerce, é a nossa garantia para operarmos nessa dimensão. Porque sem essa base, o diabo facilmente consegue te destruir. Sem essa base, o diabo consegue enganar. Nós vemos hoje em dia muitos profetas que profetizavam em nome de Jesus, mas depois, por falta de ter uma base sólida, uma base estruturada, se desviaram, envenenaram-se na dimensão profética e hoje já não falam mais em nome de Jesus, falam em seus próprios interesses, profetizam de acordo com seus próprios interesses e debaixo de espíritos malignos. Nós vemos isso hoje. Mas você que está ali a me ouvir, você que ama operar no dom profético, você que ama operar nos dons espirituais, saiba que a base para os dons é a palavra de Deus. O que a palavra de Deus revelou está acima de qualquer outra revelação. O que a palavra de Deus revelou está acima de qualquer profecia. O que a palavra de Deus revelou é supremo e eterno. A palavra de Deus é a revelação suprema e eterna de Deus. Olha um ponto importante do meu livro, ao se tratar sobre o alicerce profético, não é? Lucas capítulo 8, versículo 48, a Bíblia diz assim: o homem prudente cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Se um edifício não tiver alicerce, mais cedo ou mais tarde será abalado. O alicerce protege a construção e foi concedido para resistir ao tempo, aos terremotos, aos ventos. Profeticamente, a palavra de Deus é o cálculo estrutural da vida espiritual. Salmos 119, versículo 89. Lembra-se disto. O alicerce protege uma grande construção. É aquilo que eu disse. O alicerce é a base sólida para uma grande construção. A palavra de Deus, profeticamente, é a base sólida para os dons espirituais. Amém? A palavra de Deus não falha. Mateus capítulo 24, 35, a Bíblia diz o quê? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. O céu pode passar, a terra pode passar, mas a palavra permanecerá eterna, intocável. Amém? Então, a base para o profético é o quê? A palavra de Deus. O verdadeiro profeta é aquele que carrega a essência das escrituras, vive, pratica a palavra. Jesus falou no livro de João capítulo 5, versículo 24, Jesus disse que aquele que ouve a minha palavra, pratica e crê nela, passou da morte para a vida. Então, nós temos a vida
nós temos a estrutura espiritual quando nós praticamos a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus tem que ser prática na vida de um cristão. A palavra de Deus tem que ser um padrão diário para aqueles que desejam amar o profético, a meditação. A Bíblia tem que ser o padrão para os teus pensamentos diariamente, o padrão para a sua vida. Assim você vai caminhar para os caminhos proféticos e você vai beber águas proféticas, você vai fluir nos dons espirituais, você vai fluir no profético. A base para o profético é a palavra de Deus. Muitas pessoas não entendem, pensam que a dimensão profética, para profetizar, tem que ser impactado, só assim vais profetizar. Uns afirmam isso, outros afirmam que para você profetizar, você tem que andar com um profeta, só assim que vais profetizar. Outros dizem que não, para você profetizar, tem que fazer aquilo e daquilo. Então, todas essas possibilidades, muitas delas estão certas. Para você profetizar, você precisa de andar com o profeta. Também você pode profetizar, porque a Bíblia fala que Saul não era profeta, mas quando andou com os profetas, Saul começou a profetizar. Profeta fia profeta. Eu creio nisso, mas só que não são esses únicos mecanismos para nos acessar a dimensão profética. Existe, através da comunhão com Deus, comunhão profunda, você trabalhando no teu relacionamento com Deus, você vai ouvir claramente Deus a revelar-te. Você vai experimentar o profético através da comunhão com Deus. Através da comunhão com Deus, você vai experimentar os dons espirituais. Também. Trabalhe no seu relacionamento com Deus. Dizia o profeta T.B. Joshua que o mais importante no cristianismo não são as obras que nós fazemos, mas sim o relacionamento que nós mantemos com Deus. O relacionamento com Deus é o principal segredo para o cristianismo. Então, trabalhe no seu relacionamento com Deus. Viva uma vida intensa de oração. Quais são os portais para o reino profético? Os portais para o reino profético, neste livro, nós falamos de 3 portais, que temos a fé, o jejum, não é? O relacionamento com Deus é um portal para o reino profético. A fé, o jejum, a meditação. Falamos desses 3 que são relacionamento com Deus. No relacionamento com Deus, você tem fé, você tem uma vida intensa de oração, jejum, e você medita nas Escrituras. Assim você vai fluir no reino profético. Amém? Quem está conectado, deixa teu comentário. Você está conectado? Quais são os canais para a transmissão da voz de Deus, para a transmissão da revelação de Deus? Lá no livro de 1 Coríntios 12, a Bíblia fala sobre os dons espirituais, a Bíblia fala sobre os dons de revelação, a Bíblia fala sobre o dom de discernimento de espírito. Discernimento de espírito não é só revelar o mal e o bem, ou se é de Deus ou não. Não, vai além disso. Discernimento de espírito, encontramos uma dimensão que é chamada sentidos do espírito. Os sentidos espirituais são sentidos que visam para discernir. Leia o livro de Hebreus capítulo 5, versículo 14. Amém? Então, dentro do discernimento espiritual, encontramos os sentidos espirituais. Assim como existem sentidos físicos, né, que é a visão, o paladar, o tato, a audição e o olfato, né? Também existe no espírito 5 sentidos. Nós temos a visão espiritual, nós temos o ouvido espiritual, nós temos também o olfato espiritual, temos o tato espiritual, o paladar espiritual, os 5 sentidos. Esses canais sensoriais proféticos são canais para nós discernirmos o que está. As visões, elas fazem parte dos sentidos espirituais. Como nós acabamos de dizer sobre os 5 sentidos espirituais, existem no espírito, também existem no físico. Nas visões espirituais, nós, aqui no meu livro, na Dimensão Profética, na página número 43, aqui no meu livro, onde eu trato sobre Escola das Visões,
que futuramente vai ser um livro, não é? Vai ser um livro este tema. Eu falo sobre visões de Deus. Neste vídeo, eu vou me focar muito nas visões. As visões, existem vários canais de transmissões para a revelação divina. E uma delas é as visões, que faz parte do sentido espirituais, não é? Que o sentido espiritual faz parte do discernimento do espírito, não é? As visões, o que são visões? Pega ali o livro de 2 de Reis, capítulo 6, versículo 17, Apocalipse 3, versículo 18, Filipenses, capítulo 4, versículo 8, não é? Leia estes textos importantíssimos. Antes de eu me debruçar sobre a visão, eu quero trazer fundamentos bíblicos sobre visões divinas. O primeiro fundamento bíblico que nós temos aqui no meu livro, que eu trouxe aqui, o primeiro fundamento bíblico é: Deus é quem abre as visões. Para todo aquele que deseja operar nas visões proféticas, tem que entender que nós não comandamos as visões. É Deus quem nos revela, é Deus quem abre nossos olhos, é Deus quem nos concede a visão. Qual é o texto? Leia o livro de 2 de Reis, capítulo 6, versículo 7. Eliseu orou a Deus para que Deus abrisse a visão de Geazi, não é? E Geazi viu o quê? Viu a realidade do mundo espiritual, não é? Não foi preciso esforço humano, mas através de uma oração profética de Elias, automaticamente Deus abriu os olhos do seu moço. Segundo fundamento bíblico para visões proféticas: as visões precisam de ser interpretadas, porque Deus, através de visões, algo que talvez você não sabia, Deus, através de visões, Ele revela em forma de enigmas. Você tem que entender isso. E você precisa de interpretar as visões proféticas. Como interpretá-las? Você tem que ser amante das Sagradas Escrituras, você tem que ser alguém que ora para você poder receber a interpretação de cada visão profética. Daniel capítulo 8, versículo 15 a 16. Daniel teve visão, mas ele teve que precisar de quê? Da interpretação dessa visão. São 4 fundamentos que nós vamos trazer aqui. O terceiro fundamento é: as visões treinam caráter e obediência. Jeremias capítulo 1, versículo 11 a 12. Não é? Eu escrevi assim: Deus mostrou uma vara de amendoeira e treinou Jeremias na percepção profética. A visão não é dada para curiosidades, mas para formar prontidão no cumprimento da palavra. As visões treinam o caráter e a obediência do homem. Só opera nas visões profundamente quem cresce na obediência e no caráter. E o último fundamento que nós temos é: as visões apontam para a missão de Deus. Atos capítulo 16, versículo 9 até 10, não é? É muito importante nós entender isso. Agora, existem termos bíblicos no original ao se tratar de visões. Primeiro termos aqui nós temos o Shazon, que significa visão profética ou uma revelação espiritual. Isaías capítulo 1, versículo 1. Temos o Marer, que significa aparência ou visão espiritual. Ezequiel 1, versículo 1. E temos também Orama, que é uma palavra grega, que significa visão em estado de consciência, ou seja, a visão acordada. E temos também a palavra onal, que é a visão durante o sono, Mateus 2, versículo 12. É muito importante nós perceber que as visões proféticas, elas têm fundamento bíblico. E esses fundamentos nós devemos dominar. O profético não é para aventureiros, o profético não é para curiosos, o profético é para aqueles que foram chamados, aqueles que amam as profundezas de Deus. Esses que amam as profundezas de Deus foram chamados para operar na dimensão profética. Então, o que é visão? A visão é a qualidade espiritual de ver no reino espiritual. É a qualidade de você experimentar as revelações divinas através de sonho, através de imaginações proféticas, através de muitos meios proféticos nas visões para você poder entender a revelação de Deus. A visão é uma aliança profética. Vai ler o livro de Hebreus capítulo 8, versículo 10. Vai ler, é uma aliança. Você precisa entender
que as visões, elas apontam para a missão de Deus. E o caminho excelente para você crescer nas visões é a palavra de Deus. O profético, ela manifesta os outros dons espirituais, como nós acabamos de dizer. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, a Bíblia fala que nós devemos procurar os dons espirituais, principalmente o dom de profetizar. Nós devemos buscar esse dom. Nós devemos fluir nesse dom, o dom profético. Através desse dom, nós conseguimos operar no milagre, na cura, na fé. Amém? Então, nós estamos aqui terminando aqui este ensinamento. Você que ainda não comprou este livro, atribua este livro. É uma recomendação profética você comprar este livro, tanto ele físico ou o livro digital. Porque este livro é um guia prático para você poder entender o profético. Eu não vou poder revelar tudo aqui sobre o reino profético, porque é muita coisa. Leia este livro para você continuar e se aprofundar mais, ou faça parte da nossa escola bíblica Orama. O requisito é este: compre este livro físico ou digital para que você seja abençoado. Então, temos aqui essa chave nas tuas mãos. Este livro não é um privilégio, é uma providência divina nas tuas mãos. Compre já. Temos aqui vários livros. Esse livro pode ser seu, um deles pode ser seu, para você que está em Angola. São vários livros. Tem mais aqui. São vários livros. Estes manuais podem ser teu. Você que está em Angola. Se você quiser continuar mais, se aprofundar sobre o profético, está aqui. Faça a aquisição deste livro e você será abençoado. Você que está no Brasil, você pode fazer a aquisição do livro digital nas plataformas digitais do Brasil. Está lá também, você pode adquirir. O link está na descrição. Seja muito abençoado. Agora eu quero orar para você que participou deste ensinamento. Coloca a mão no seu coração. Eu oro no poderoso nome de Jesus. Que o Senhor abra as tuas visões, assim como Elias orou para que Geazi visse no Espírito, nas visões. Eu oro para que o Senhor abra os teus olhos espirituais e você possa ver no poderoso nome de Jesus. Tudo que bloqueia a tua visão seja neutralizado em nome de Jesus. Tudo que bloqueia o teu crescimento seja neutralizado em nome de Jesus, seja cancelado no nome de Jesus. No nome de Jesus, toca na tela agora pela fé. No nome de Jesus, quando você tocar na tela pela fé, a mão de Deus vai tocar em ti. Mighty name of Jesus, no poderoso nome de Jesus, seja tocado, seja tocado, seja tocado, em nome de Jesus Cristo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Mighty name of Jesus. Amém. Deus abençoe. Shalom.